Vamos abrir nossas Bíblias, vamos fazer duas leituras. Efésios 4, do verso 7 ao verso 16. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que os induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda junta e a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 5. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Versículo 9. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia, e por João foi batizado no rio Jordão. Quando nós lemos o texto que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Éfeso, e ele fala que Cristo é aquele que desceu às regiões mais inferiores da terra, que Cristo é aquele que é a representação justamente da palavra Jordão. O rio Jordão, ele tem, por tradução do nome, o que desce, aquele que sempre está descendo. O rio Jordão, ele é um dos rios assim, mais famosos da Palestina. Mas não porque ele é como o Nilo, não porque, meus irmãos, ele é como um outro rio, que tem muitas cidades às suas voltas. Não. Mas ele é famoso, e principalmente dentro da memória do povo de Deus, pelos acontecimentos que traz o Jordão a nós. Ele nasce lá na ante-Palestina, ele nasce na região da Síria, e aí ele entra para as águas de Merom, e ele continua descendo, até ele chegar no lago de Genezaré, o mar da Galileia. E lá então ele toma a proporção junto com o mar da Galileia. Só que ele não para por ali. Ele tem 260 quilômetros de curso e descendo sempre. Chegando no mar da Galileia, ali por onde ele passa, ele vai, meus irmãos, compartilhando e doando vida. Mas ele está descendo. Mas ele não desce como todos os rios. Ele desce com um destino específico. Ele passa pelo lago de Genezaré, o mar da Galileia. E quando ele atravessa o mar da Galileia, ele já está a 245 metros abaixo do nível do mar do Mediterrâneo. O rio Jordão é o único rio abaixo do nível do mar, 425 metros. E quando ele passa pelo lago de Genezaré, o seu fim é desembocar no mar salgado, ou mais conhecido como mar morto. Mas nesse percurso do Jordão, que ele vem descendo, porque ele é o que desce, ele compartilha, ele doa a vida, ele entra no lago de Genezaré. Mas quando ele chega lá onde ele desemboca, ele não tem mais para onde ir. E o que você pensa, por exemplo, de um rio
que desemboca num lugar aonde é chamado de Mar Morto, porque não tem vida, devido à grande densidade de sal e de sais minerais que tem naquele lugar. E essa água não é escoada para lugar nenhum. Então é o momento aonde o Jordão, sempre descendo, sempre se entregando, sempre doando a vida, sempre compartilhando, que ele chega no fim, mas não para morrer. Ele chega no fim para mudar de estado. Quando a água não tem mais para onde ser escoada, então agora ela vai mudar de estado. Ela vai mudar para um estado gasoso. Então o Rio Jordão, ele encontra mesmo uma plenitude na sua existência descendo. E ele está a 425 metros abaixo do nível do mar do Mediterrâneo. E por que ele está na memória do povo de Deus? Ele está na memória do povo de Deus porque ele está nas Escrituras. Então nós lemos o texto lá em Marcos, que João Batista batizou no Jordão. Que o Senhor Jesus Cristo foi batizado no Jordão. Mas também diante do Jordão, nós tivemos dois homens no Antigo Testamento, um chamado Abraão e outro chamado Ló, que diante das campinas do Jordão, eles estavam dentre uma decisão e uma escolha. Foi diante da campina do Jordão que estes dois homens de Deus se depararam diante dessa situação. Ou eu tenho escolha, ou eu tenho decisão. Eu tenho escolha de não ouvir a voz de Deus. Eu tenho escolha de seguir para Sodoma e Gomorra. Mas tinha um homem lá que tinha uma decisão de que a sua família ia continuar com todos os seus servindo a Deus. E que não importava de quanto tempo eles iam ficar lá nas montanhas de Manré. Mas lá não tinha cidade. Mas diante do Jordão, eles tiveram que tomar ou uma escolha ou uma decisão. Lembrar que escolha sempre fala de nós, das minhas vontades e dos meus desejos. Decisão fala de Deus e de tudo que envolve a sua palavra e o seu reino. Foi também diante do Jordão que Jacó atravessou com o cajado e depois, quando voltou, tinha dois bandos. Foi diante também do Jordão que o povo de Deus atravessou quando ele estava em cheia. E para você ter uma ideia de como é o Jordão é um rio que não é navegável por navegação comercial, devido à sua forte, tamanha correnteza. De tanto é a sua força com que ele desce. Mas o povo de Deus atravessou o Jordão com Josué. Elias e Eliseu, por um milagre divino, também passaram a seco o Jordão. No Jordão, um leproso foi curado. Como era o nome dele? Naamã. Estão lembrados dele, irmãos? O leproso que veio lá da Síria, que quando o profeta mandou ele mergulhar 7 vezes no Jordão, ele disse assim, olha, Abana e Farfar são rios muito melhores do que esse. O Jordão é um lugar de entrega de vida, de doação, de compartilhar, e ele desce com uma força, sem medo do que está lá na frente ou no fim. E esse é a pessoa de Cristo Jesus, aquele que desceu. O livro de Salmos diz que os céus, eles se abaixaram. Quando Jesus veio a este mundo, o céu se abaixou no meio das trevas. E Jesus, ele desceu, ele se despojou da sua glória, ele abriu mão de tudo para descer e nascer neste mundo. E isso não foi o suficiente. Nascido no mundo, crescido em Nazaré, Jesus continuou descendo. Porque Paulo diz que Jesus é aquele que desceu até as regiões inferiores da terra. Aquele que desce. E quando o Jordão chega no fim, então ele muda de estado. Porque agora ele está pronto para subir. Nós vamos encontrar uma plenitude na nossa vida quando nós entendermos a palavra de Deus, irmãos. Muitas vezes nós estamos querendo ser o rio que sobe. Você já viu algum rio subir, querido?
mas um rio que desce. Nossa vida, vira e mexe, está na contramão daquilo que diz as Escrituras. Porque nós não estamos querendo descer, meus irmãos. Nós estamos querendo já subir. Mas antes de encontrar uma plenitude em subir, primeiro ela vai ter que ser achada em descer. Por isso que Paulo ele diz, o Cristo, o Cristo, o Cristo. E quando Paulo falou em Efésios, no capítulo 4 e versículo 9, ora, que quer dizer subiu, senão também aquele que havia descido às regiões inferiores? Jesus ele desceu, irmãos. Ele desceu para ser o doador da vida. Ele desceu para compartilhar a sua vida, para entregar ela, para ser o que desce. E o cristianismo perdeu esse ensinamento dentro das Escrituras. Porque a nossa vida nunca está descendo, sempre estamos querendo subir. Nossa vida não é uma vida de decisão, ainda é uma vida de escolhas. É uma vida de desejos, de vontades. E Jesus, quando ele nasce, ele continua descendo. Sempre descendo. Capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Versículo 13. E dentro do seu ministério, Jesus ele sempre desceu. E continuou descendo. Até chegar no Calvário, lá no Gólgota. Capítulo 4 de Mateus, versículo 13. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas, ele viu uma grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus desceu às regiões da sombra e da morte. Jesus ele veio para ser o doador da vida, para aqueles que estavam mortos. Não é isso que Paulo diz em Efésios 2? E ele vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Jesus ele desceu e ele continuou descendo até ele chegar no seu propósito final. Mas ele desceu aos lugares aonde os homens estavam mortos, aonde as almas estavam nas trevas. Porque ele é o doador da vida, ele é a luz dos homens, ele é a salvação, ele é a graça de Deus revelada a nós. Ele é o rio que desce, é o rio que continua descendo, dando vida aonde passa. E aonde Jesus passou, a Bíblia diz que aonde Jesus colocou o seu pé, ele fez o bem. Ele curou os enfermos, ele expulsou os demônios. Ele pregou o evangelho, ele transformou vidas. Ele encontrou um homem que já não sabia mais nem o seu nome. Ele encontrou uma mulher que já tinha perdido a vontade até de viver. Ele encontrou um leproso, porque ele é o rio que desce, outorgando a vida. Mas ele está descendo, irmãos. E está encontrando uma plenitude em descer. Quando nós pensamos na vida de José, antes dele chegar a ser o segundo no comando do Egito, ele passou por onde, meus irmãos? Ele passou por uma vala. Depois ele entrou numa caravana, vendido como um escravo. Depois ele foi para a casa de Potifar, escravo. Depois ele foi para a cadeia. Mas ele estava descendo. E a impressão que as almas elas têm é de que uma vida só que desce, que se entrega, ela vai se esvair e não vai ganhar nada. É porque ainda nós temos esse sentimento demoníaco dentro de nós, de ganhar, de angariar,
de fazer, de conquistar. Essas coisas estão dentro de nós, nos consumindo. Por isso que o nosso rio, ele não quer descer, ele só sobe. Só que a gente não consegue entender que ele não sobe. E por isso que a vida fica tão difícil, fica amarrada, fica tudo complicado, porque essas coisas ficam permeando a nossa mente e o nosso coração, dia após dia. E nós insistimos em fazer escolhas e não decisão, de ser um rio que desce, que entrega, que se rende, que doa a vida, que compartilha. Por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, ele diz assim, ó, crescei. Não é crescer de tamanho, é crescer daqui, irmão. Entendimento. Para que você possa, então, descobrir a plenitude do amor de Cristo. De ser esse rio que desce, e aonde chega, que tem trevas, tudo é transformado. Mas se nossas mentes continuarem poluídas, permeadas, sendo uma fácil investida de Satanás, nós continuaremos querendo que os nossos rios só subam. Nunca desça. A gente não quer compartilhar a vida, doar, ser uma fonte, um rio da vida. Não. E Jesus passou por todos esses lugares. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 50 e versículo 51. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. É o meu corpo que é dado por vós. Esse é um rio de vida, irmãos. Aonde ele chega, ele transborda a vida. A vida flui, brota como a água, como uma nascente, como uma fonte. Mas os nossos rios não querem descer. Eles querem ser rios importantes, viçosos, aclamados. Mas nós não queremos ser doadores de vida. Nós não queremos ser aqueles que vão transformar, pela palavra de Deus, a vida de outras pessoas à nossa volta. Não. Lucas capítulo 19. O Senhor Jesus olhou para esses homens e disse assim, olha, eu sou o pão que desceu do céu. Esses tempos atrás uma música fez muito sucesso, né? Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder. Mas quando Jesus chega diante dele, Jesus não manda ele subir, irmão. Jesus manda ele, desce, filho. Desce, filho. Desce, Zaqueu. Capítulo 19. Entrando Jesus em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral, publicano, rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu numa árvore, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa. Você precisa descer, filho. Você precisa ser um rio que desce, Zaqueu. Você só vai encontrar plenitude, não é na sua riqueza, não é no dinheiro que você guarda, Zaqueu, e que você rouba dos seus irmãos. Não é aí, Zaqueu, que você vai encontrar plenitude, mas você vai encontrar plenitude quando você entender que você tem que descer. Desce depressa, pois me convém hoje ficar na tua casa. E ele desceu com toda a pressa, e Zaqueu começou a descer com... Zaqueu não descia com tristeza, meus irmãos, com pesar no coração.
Zaqueu desceu com alegria. E aí você vai ver Zaqueu descendo muito mais ainda. Todos os que viram aquilo murmuravam: olha, ele se hospeda com um pecador. Zaqueu se levantou e disse: Senhor. Ele começa a sua descida agora como um rio doador de vida. Como aquele que está pronto, meus irmãos, a doar, a ser uma fonte. Senhor, eu resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Zaqueu dando metade dos seus bens, irmãos, não ia faltar nada para ele. Então Jesus disse: hoje tem um rio de salvação passando nesse lugar. Tem um rio que desce aqui agora. Agora tem uma alma que está descendo, entregando a vida, compartilhando, sendo uma fonte. Esse é o Zaqueu. Nós pensamos que vamos ser pleno quando realizarmos os nossos desejos. Não, irmão. Nós vamos ser pleno quando a gente descer e chegar lá no fim. E aí você ter descoberto dentro da sua vida que o seu tempo não foi inútil, que a sua vida não foi inútil, que tudo que Deus colocou nas tuas mãos, você era um rio de vida, que você tomou as decisões, escolhas ou decisões, que você poderia ter uma vida de ser um doador de vida, aquele que desce, aquele que a vida vai ter sentido lá no fim, aquele que vai chegar ao pleno entendimento de Cristo, aquele que vai entender o que é evangelho. Aqui está passando um rio de vida, Zaqueu, que vai descer, porque agora é o doador, é o que entrega, é o que com alegria ele faz isso. O Paulo disse que Jesus desceu às partes mais inferiores. Volta lá em Efésios capítulo 4, para lermos mais uma vez o texto. Versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade de fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Versículo 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Aí os irmãos notam que Paulo sempre termina falando sobre quem? Sobre Cristo. Que Cristo é o rio que desce até, meus irmãos, as regiões mais inferiores, para chegar lá no Gólgota, para inspirar a sua vida, para entregar a sua vida, para ser o doador da vida. Esse é o Cristo. E aí você vai ver as palavrinhas no versículo 12: aperfeiçoamento, edificação, Cristo. Palavras do versículo 13: unidade, varonilidade, plenitude de Cristo. Palavras do versículo 15: verdade, amor, crescimento em tudo em Cristo. Então Cristo é o que desce. Cristo é o que desce. É o Jordão. E ele fala isso para quê, irmão? Para o aperfeiçoamento de quem? De nós. É para nós, irmãos. Para que não sejamos mais o que, irmãos? Crianças birrentas, que não sabem qual doce quer, que tem uma decisão, que já entendeu o que é ser um Cristo, um rio que desce, e que aonde passa e aonde ele está, ele doa, ele compartilha, ele entrega, até chegar no fim, e lá então, quando ele não tiver mais o que compartilhar, ele agora está pronto para mudar de estado. 2 Timóteo capítulo 4, é para nós, é para o aperfeiçoamento dos santos, é para o nosso entendimento, é para a nossa vida espiritual, é para que quando chegar essa hora, na minha vida e na sua vida, capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 6 e versículo 7, quanto a mim,
Eu já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei. Esse é um rio que está chegando perto da onde, irmão? Ele está prestes a desembocar no mar morto. É o fim, irmão? Não. É aqui que ele muda de uma dimensão de vida. Aqui é o Jordão. Aqui é o Cristo, o rio da vida, chegando para se desembocar no mar morto. Sem medo, sem temor, sem nenhuma remorso de não ter feito isso ou aquilo. Versículo 17. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que pelo meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem, e fui liberto da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda a obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então esse é um rio que desemboca no Mar Morto. E que agora ele vai mudar de estado. Porque agora ele vai viver uma dimensão diferente do que é vida. Sem pesar, sem remorso, sem medo. Porque ele entendeu que o curso do rio da sua vida sempre foi para doar a vida. E que aonde ele passou, esse rio encontrou almas para serem transformadas. O Salmo 23 não é um salmo de preservação da nossa vida. Você já prestou atenção no Salmo 23? Abra sua Bíblia no Salmo 23. O Senhor é o meu, então ele é uma ovelha. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então isso celebra a provisão, não a preservação. E aqui ele começa como uma ovelha. E aí ele vai para o versículo 2 e 3. E aí você vai achar a palavra o quê? Descanso. Ele me faz repousar. Ele me faz descansar. Aí você vai para o versículo 3. Ele refrigera a minha alma. E aí você vê que a ovelha, esse rio, que entende lá o seu propósito e destino como uma ovelha, ele está descendo. Mas ele está descendo repousado, descansado, sem medo. E aí você vai ver que a partir do versículo 4, ele já está descendo, porque ele já está onde? Num vale. Num vale da sombra e da morte. Mas ele não tem pesar nenhum, pensando na sua descida, na sua entrega, na doação da vida. Ele não tem medo, porque ele tem a presença do Senhor. Ele sabe o seu propósito. E ele vai cumprir o seu propósito. Porque ele está descansado, ele repousou. Ele sabe quem é que está cuidando dele. Mas ele é um rio que vai chegar lá no destino. E aí você vai ver ele passando pelo vale da sombra e da morte. Como Jesus ele passou. E aí você vai ver colocado uma mesa diante dos meus adversários. E se tem uma mesa, e se tem um óleo, unge a minha cabeça com... O que eles ungiam? Uma oferta, irmão. Então essa ovelha, ela chegou num ponto que agora ela virou um cordeiro. E ela vai ser colocada em cima de uma mesa, como uma oferta de vida, até mesmo para os seus inimigos. E ele está descendo.
E aí ele vai chegar no versículo 6 com a mudança, para finalmente desfrutar de uma vida, de um entendimento, de que quando chegar lá no fim, então ele vai entender, versículo 6, a bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Continuação do versículo. E habitarei na casa do Senhor para... Amém. Essa é a mudança de estado, irmãos. Não é um salmo para nos preservar. É um salmo para nos encorajar a entregar a nossa vida. Porque lá no fim, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Aquele que desce. Aquele que sem medo doa a vida. Aquele que sem nenhum receio pode chegar lá, tranquilo, descansado. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que bem-aventurados são aqueles que morrem no Senhor, porque já descansaram das suas fadigas. Bem-aventurados são todos aqueles, irmãos, que morrem hoje no Senhor, agora, porque sua vida é um rio que desce, não para um fim, mas para uma plenitude, que possamos aprender a ter uma plenitude descendo, que essa palavra de Deus, que esse rio Jordão, que esse Cristo Jesus, o Senhor e Salvador, esse rio da vida, esse rio que desceu às partes mais inferiores da terra, aquele que se despojou da vida, de tudo, aquele que Paulo diz aos Coríntios que sendo rico, se fez o quê, irmão? Pobre. Para que nós fôssemos o quê? Ricos. Como é que vai ser nossa vida, meus irmãos? Uma vida de expectativa de subir? Ou uma vida de um rio que desce? Que entrega, que compartilha, que doa, que é uma fonte? A Bíblia diz no Antigo Testamento que Deus pode fazer correr rios em ermos e desertos. Para surgir o quê? A vida. Efésios capítulo 4. Versículo 9. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Esse é o Cristo Jesus. E agora é a nossa vida. E Paulo diz assim: Ele me levará a salvo para o seu reino celestial. Eu já combati o bom combate. Minha carreira já está terminando. Eu guardei a fé. Jesus chegou no Mar Morto, quando ele foi pendurado entre o céu e a terra. Porque Jesus tinha uma decisão eterna: ser um doador de vida, um rio que desce. Em nome de Jesus, que sejamos um rio que desce.